Fala galera, beleza? Vamos aqui para nossa segunda aula. E nessa segunda aula, a ideia é que a gente inicie os estudos na linguagem Dart, que é a linguagem padrão do framework Flutter. Então, o Google, ele quando começou a projetar esse framework Flutter, a equipe tinha que se decidir, né? Tinha uma decisão bem importante a tomar, que foi olha, vamos iniciar aqui o desenvolvimento desse framework, mas para a gente desenvolver esse framework a gente precisa de uma linguagem. E aí, que linguagem que a gente vai utilizar? Aí poderia ser uma linguagem voltada para a web, né, como JavaScript, ou então a escolha mais natural seria a linguagem Java, né? Sendo que o Android já é utilizado pelo Google, né? O Google dá o suporte. Então seria a ideal. Ou então, como ele seria uma multiplataforma, ele poderia trabalhar com a linguagem Objective-C ou o Swift. Seria uma opção também que muitos defendem, né? Que para uma equipe é importante você ter um desenvolvimento mais rápido, além de Swift ser open source, então alguns defendiam esse uso, né? Ou então o Ruby Rails, que também estava crescendo, né? Ou então até voltar um pouquinho no tempo e trabalhar com C ou C++, ou segundo algum exemplo que a Microsoft trabalha usando o C Sharp. Poderia ser várias linguagens. E aí o Google decidiu que trabalharia com uma linguagem que é sua, né? Uma linguagem que foi desenvolvida em 2015, que é a linguagem Dart. Inicialmente, a Google desenvolveu essa linguagem Dart para tomar o lugar do JavaScript. Claro que não deu certo, né? Até hoje a gente vê que o JavaScript aí, ele está crescendo muito. Então, o que foi que o Google fez? Ó, fazer uma jogada boa, né? Vou desenvolver um framework. Esse framework, o objetivo é que ele seja o melhor framework, um dos melhores frameworks, ou bem ranqueado, né? Na área de desenvolvimento mobile multiplataformas. Então, vou criar esse framework e aí, por consequência, eu também puxo a minha linguagem, que é a linguagem Dart, né? Então, o Google fez uma jogada interessante, né? Porque o framework é do Google e a linguagem é do Google. Então, ele dá suporte aos dois itens. Então, surgiu a linguagem Dart, né? Foi essa linguagem que a gente vai trabalhar para desenvolver os aplicativos utilizando o framework Flutter. Então a gente vai ver essa linguagem. Vamos aqui no Dartpad, vai ser um editor interessante que a gente vai trabalhar para poder verificar Dart. Então a gente vai utilizar o Dart. E aí, como toda linguagem, deixa eu apagar aqui, como toda linguagem de programação, o Dart ele precisa de uma função inicial para começar, né? Essa função é a função principal, que é a main. Então, void main, essa é a nossa primeira função. Então, a gente vai ver alguns conceitos de variáveis, de controle de fluxo. A gente vai ver também laços de repetição, classes, vetores e algumas particularidades do Dart que aí vai ajudar a gente a ter o nosso conhecimento para poder desenvolver com o framework Flutter, certo? Então, para a gente fechar essa primeira aula do que é o Dart, vamos fazer aqui aquele nosso velho exemplo, né, do Hello World. Assim como em outras linguagens, no Java eu tenho um system.out.println, no JavaScript eu tenho console.log, aqui no Dart eu tenho uma função print, onde ele vai imprimir, opa, printf, não, printf é C, viu? Já é o costume aqui. Eu tenho a função print, onde eu vou colocar lá o nosso famoso Hello World. Hello World. Não esquece também do ponto e vírgula, certo? Quando eu executar, veja que ele vai executar aqui a mensagem que eu coloquei. Então, a ideia é essa, a gente começar a trabalhar com o Dart para deixar fixo alguns conhecimentos quanto a essa sintaxe, a sintaxe dessa linguagem de programação. Beleza, galera? Espero vocês na próxima aula aí. Um abraço.